Bem-vindo aqui e em nosso coração, toma a direção. Deus, como Deus Ele prepara tudo no momento certo, essas fotografias, ela está pega segunda-feira. E não deu certo, quando ele pega não deu certo, mas Deus está preparado para pegar a fotografia hoje. Porque hoje era meu aniversário, eu tenho certeza que me dá esse presente. Amém. E, gente, a fotografia é muito boa, viu? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. O Aleluia. maior presente que eu ganhei hoje. Amém. E as tomografias, elas estão... não houve nenhuma operação em relação aos anteriores. Amém. Milagres. Amém. Glória a Deus. Milagres. Deus é bom. Amém? Eu profetizo que esse ano você vai colher o melhor de Deus para a sua vida. Amém. Jesus. Fiquei nervoso lá, fiquei nervoso com o interfalho mesmo. Chegou lá com o coração acelerado, tremendo, esse tremendo, e eu fiquei também tremendo, que não tudo mesmo. Chegou lá tremendo mesmo, mas ele Muita fé. o coração já estava meio acelerando assim por cada irmã, né, aqui. Aí ele chega, outro susto, eu, meu Deus, o que aconteceu? Aí respirou, aí parou, tremeu um pouquinho de água, aí foi olhar. Aí disse, tudo bom? Disse, tudo bom? E eu, coração, tudo bom? Aí pronto, ficou bom. Meu duas bolachinhas, não vou embora, o café foi embora, eu vou embora. Deixou o casaco lá. E eu fui pro cartão leve. Eu fui pro cartão leve. Amém. Você trabalha cada um, que você passa lá. Deus é fiel. E sobre a questão da nossa, da gente, né? sobre a questão da nossa irmã Zefinha, nossa irmã Zefinha, né? Vamos continuar orando por ela, né? Pela família dela, sim, que a gente sabe que ela está bem debilitada, né? Não é E refletirmos e descontrair um pouquinho. Quero que você fale com as suas palavras, né? O que a liberdade representa para você? Né? O que é liberdade para você? É bom, é ruim, né? Assim, faz bem, faz mal, que ajuda, que atrapalha. Suas palavras. O que é para você? O que a liberdade representa? O que é para você ser livre? Né? Ou se você quiser relatar, fica à vontade. Se há alguma coisa ainda te prende, se você ainda não é totalmente liberto, se tem alguma área da sua vida que você precisa ser liberto, que você precisa ter liberdade, né? Fique à vontade para compartilhar, porque às vezes o seu testemunho, a sua fala, acende uma luz de quem está ouvindo, ajuda, né? Assim, a partilha ela ajuda muito. E às vezes eu acho que o meu problema é grande, quando eu escuto você, eu deixo o meu de lado e vou te ajudar. Não é assim? É isso aí. Amém? Amém. Vamos começar pela irmã Nena. Tem que ser assim, ó, Começar sentido por orar. aqui. A gente falando de liberdade. A palavra de Deus diz assim, que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Então, falar de liberdade é falar de paz, falar de tranquilidade, falar de liberdade. Libertação. Porque só quem pode falar que é livre é quem realmente é. Nós percebemos que a Bíblia fala a respeito de um homem que ele estava escravo no corpo, escravo na alma e no espírito, que é o homem endemoniado de Gadara. Ele não tinha liberdade de ir e vir, porque ele era escravo do pecado, escravo do diabo. Você percebe que quando Jesus pisou, que eu digo, no quartel do inferno chamado Gadara, aquele homem imediatamente veio se encontrar com Jesus. Por quê? Porque a legião de demônio que estava nele
entendeu que ele tinha chegado lá. Imediatamente, quando Jesus encontrou com aquele homem, Jesus disse: espírito imundo, sai dele. Imediatamente aquele homem se tornou livre. Então, falar de liberdade é falar de libertação, é falar de direito de ir e vir. Amém. Próximo. Minha jovem, a senhora tem para nos dizer. Eu acho que ela não. Eu também acho que ela escutou. Quando eu escutava, Tem autoridade para falar de libertação. Você libertou de muita coisa, fala aí, depois que eu falo, mas não me mexe. Não, você. Testemunha ele, irmão. Para edificar os irmãos. Ninguém vai acreditar se você contar. Ninguém acredita se você contar. Você é assim, limpa, se liberta antigamente. Não era, não. Tão linda, toda arrumada, bonita, livre, cobrindo dois filhos. Bom, já falou, vai. Já falou, vai. Eu conheço bem essa palavra liberdade, porque por 20 anos eu me senti escravizada. O mundo espiritual que eu acreditava que era um mundo bom, me forçava. Quando saísse de casa eu tinha que acender 4 velas. Depois era 6, 7. Para anjo de guarda, espírito guia, Nossa Senhora, eu não sei até quando eu vou ficar desse jeito. E só me diziam assim: ei, se você não fizer, já sabe, chegar na esquina te pegam. E pior que pegava mesmo. Inchava rosto, perna ficava troncha. E eu era escrava daquilo. Quando Jesus me encontrou, disse assim: ei, você é livre para escolher o que fazer. Só o que você fizer tem consequência. Então a liberdade para mim é ter consciência do que eu posso e do que não é conveniente para mim. Eu posso escolher. Sim. Amém. Glória a Deus. gente, a liberdade, ela tem muito o que falar. É o seguinte, liberdade livre, mas não dá o direito de fazer o que você quiser. Não dá o direito de você fazer tudo que vem na teia, né? Eu acho que liberdade é um pouco diferente de liberty. Eu posso ter liberdade, mas tem coisas que eu não sou liberto. Acho que diferencia um pouco, né? E Quer dizer, mesmo tendo a a liberdade ainda não se libertou de algumas coisas. Eu acho que todos nós tem alguma coisa, um pouquinho para se libertar no dia a dia. É porque nós somos pecadores, né? Se eu disser que eu não tenho nada para libertar, para se livrar, né? pode me levar, que eu estou pronto para entrar na glória, né? Mas eu não tenho medo de morrer, Só esse não, assim não é. Sabe por quê? Eu não tenho, sabe por quê, gente? Porque eu não tive medo de morrer quando o dizia que eu estava com o pé meio na cova. Os pés saíram. Agora eu vou pensar aí. A única coisa que me maltrata, o negócio da morte, mas assim, eu penso mais no sofrimento dos outros, quando eu morrer. Minha filha, minha esposa, minha mãe, entendendo. Porque eu vejo os outros sofrendo quando perdem os entes queridos. Caramba, será que eu vou morrer? Isso vai sofrer também comigo assim. Então vamos lá. Então, em todos os estatutos, né, todas as leis, sempre fala liberdade, né? Existe a liberdade humana, vamos dizer assim, e a liberdade disso, né? Eu trabalho muito com liberdade no centro da criança. Da criança tem liberdade disso, daquilo, mas tem as repressões. Porque do mesmo jeito também é no mundo espiritual. Né? Eu tenho, como por exemplo, aquele assunto besteira que nós estávamos falando aqui com nosso amigo, né? Tinha a liberdade disso, mas chegou um ponto que não pode, essa liberdade não é. Entendeu? Eu acho que liberdade cada um tem a sua, cada um deve botar em prática, cada um deve usufruir dessa liberdade, mas ter cuidado para não fazer algo que Paulo falando que dá para incluir nesse assunto para todas as coisas que são lícitas, mas nem todas convém. Então perceba que nós às vezes temos uma concepção
de rejeitar só aquilo que não é lícito. É assim? Sim. Um exemplo, uma coisa ilícita é o alcoolismo. Para nós que cremos na Bíblia, não é lícito. É assim? Apesar de muitos querer defender e achar algumas coisas, algumas passagens na Bíblia para isentar, mas nós sabemos que não é lícito. Né? Porque os bêbados não herdarão o reino dos céus. E não vem dizer que o camarada toma 2 latinhas de cerveja, uma dose de cana ou qualquer coisa, que ele está sadio. Não está. Ele está alterado. A prova disso é que se ele for dirigir, ele não vai poder. Por exemplo, a justiça vai provar que ele está bêbado. Não é assim? E Deus não é mais burro do que a ciência. Deus não é mais burro do que um bafômetro. E você soprar vai dizer que está bêbado e Deus vai dizer, tá não, está sadio. Não. Um exemplo. Então, as coisas ilícitas nós já rejeitamos. Mas Paulo não está falando das coisas ilícitas, ele está falando das coisas lícitas. Então, mesmo algumas coisas que são lícitas, mas nem todas me convêm. Então, as coisas ilícitas, Paulo nem está colocando no critério. Né? Ele está falando, tem coisas que são corretas, que são boas, que Deus não abomina, mas não serve para mim. Porque se eu for praticar, adquirir, fazer, me envolver, depois vai trazer algumas consequências que vai causar alguns danos, né? Assim? Então nós temos que ter esse discernimento que adquirir liberdade leva muito tempo, muito sacrifício, mas perder ela é um passo falso, uma palavra errada, um comportamento, uma ação, uma atitude, uma só. A gente pode colocar a nossa liberdade, né? Ainda eu estava refletindo a respeito de um amigo, parente, que o camarada, a profissão dele é de motorista, mas vive bebendo. Aí eu vi ele hoje refletindo, rapaz, camarada, a vida dele, o sustento da família, tudo depende da habilitação dele. O cara vive dirigindo bêbado. Se uma hora se envolve num acidente ou para numa blitz, quer dizer, vai comprometer a renda da família, quer dizer, o sustento da família. Quer dizer, a pessoa não pensa. Entende? Então a liberdade é algo que nós temos que preservar, defender com unhas e dentes, que nem diz o mais velho, não só na questão constitucional, né, como também na questão espiritual, que é mais grave, mais sério. Amém? Amém. Bom, acho que liberdade reflete de várias formas para cada um, né? Aqui, né? Cada um pensa de uma maneira. Então, assim, liberdade, assim, somos livres para fazermos o que quisermos, né? Só que é um privilégio saber, entender a palavra, que nem tudo convém. E a gente faz o que quiser, mas saber que não é o que a gente quer. Não é o que a gente quer que vai nos levar para frente. Sim, a vontade de Deus, hoje, amanhã e sempre. Então, assim, é um privilégio ter esse entendimento, sabe? E o que é mais importante é que a gente sempre esteja motivando outras pessoas a saber o que é certo. Mesmo que elas não recebam dessa forma, né? Mas tá sempre ali falando, isso pode, isso não pode, não é certo, é errado. E é isso. Muito bem. Eu passo. Vai ter rapidinho, amiga. Peguei meu passo aqui. Fica à vontade. Não, pode falar por mim. Vai falar, não. Eu falei. Que bênção, né? Que bom, eu gostei, tá crescendo. Eu refleti na questão de ser livre. Hoje eu posso dizer que hoje eu sou livre, porque eu tenho o livre hábito de fazer a vontade do Senhor. Hoje eu entendo que se eu for fazer a minha vontade, é a libertinagem, a carne, né? E hoje eu prefiro viver o Evangelho em relação à liberdade, porque hoje nós estamos em um ambiente, né, que nós somos livres para estar aqui. Hoje nós já tivemos a experiência da feira de poder falar de Cristo para dois rapazes,
eles entenderam, né? Então, assim, percebe que nós estamos livres para falar para as pessoas o amor de Cristo, que Ele nos libertou dos nossos pecados, dos nossos maus costumes, porque os maus costumes nos levam a pecar. E é isso que eu vejo. A liberdade hoje, para mim, é poder falar do amor de Jesus, para que eu possa encontrar. Se me der uma ousadia, meu amigo, eu já estou dentro. Se abrir a porta, eu posso aí orar por você. E é assim que eu quero viver essa liberdade em Cristo. Amém? Todos são. Maria Rita. Ela está quietinha. Vai falar ou passa a ver? Vamos perguntar. Se nós formos analisar, todos nós aqui fomos libertos de alguma forma. Mas ainda tem alguma coisa prendendo, mas nós somos libertos. Desde o dia que nós passamos a entender que nós éramos escravos, que nós andávamos batendo de porta em porta para encontrar uma solução, e nas portas que a gente abria eram cativeiros que nos prendiam cada vez mais. Se formos analisar, nós somos libertos. Nós temos essa liberdade de expressão. Amém. Né? Mas quem ainda está preso em alguma coisa, eu acredito que está preso por opção. Mas sabe que tem a porta para sair. E agora eu saí daqui e eu estou liberta. Né? Eu posso me libertar. Se eu já me libertei até aqui, eu chego até o fim. Né? E quando as pessoas entendem que, por mais que seja uma forma invisível para eles, mas a gente vê que é bem visível, quantas pessoas ainda são escravizadas hoje. Né? A semana passada aconteceu uma coisa em Monteiro que... Mas a gente fica chateado. E uma pessoa acompanha, que eu estava acompanhando ela, já era uma guerra, né? Ela ia para Célio, o marido ia buscar ainda lá, e brigava com ela quando chegava em casa, e não queria que ela fosse, e ela foi puxar lá na igreja. E aí chegou em casa, briga. No domingo ela queria ir para a igreja, briga. E ele mandou ela escolher. Ou ela ficava com ele, ou ela ficava com a igreja. E ela foi devolver a Bíblia que tinha sido presenteada para ela. Aqui está a Bíblia, eu não vou mais. Meu casamento está por um fio, então eu quero preservar meu casamento. E aqui está. Eu não quero mais ler Bíblia, eu não quero mais nada. Aqui está. Entendeu? Então essas pessoas, elas são escravas ainda. Nosso Brasil, por mais que tenha sido gritado de dependência, tem muita escravidão ainda no nosso país. Tem muita escravidão dentro das nossas próprias casas, da nossa família. E a gente sabe que é uma corrente tão fácil de ser quebrada e de se libertar. Mas infelizmente a gente não pode ir lá e fazer por eles. Agora a pergunta é, respeitamos a decisão de cada um, tanto nessa gravidade como mais grave, como menos grave. Mas só para refletir, Jesus pode mudar o marido dela, sim ou não? Sim, com certeza. Mas o marido dela pode mudar Jesus? Não. Então eu acho que ela fez a escolha errada. A mente dela não foi liberta. Então, assim, eu acho que, pelo que eu entendi, é só um empurrãozinho para dizer, não, né, deixa, eu não quero mesmo. Né, segundo ela, conhece, já morava em Minas, congregava lá, e se desviou o carro dele. Já conhecemos a história. Não, que quando as pessoas querem libertação, elas só querem. Quando não querem, infelizmente, a gente... Falta decisão, então, né? eu acho que cada um de nós aqui, cada um aqui de nós que estamos libertos. E se tiver alguma área ainda que não tenha sido liberto ainda, é ir se libertar, para ser liberto total. Como o Brasil foi liberto em Portugal.
Amém. Amém. Libertação, para mim, é uma coisa muito boa para mim. Porque quando eu ouvi a palavra dizer assim, conhecer a verdade e a verdade vos libertará, então para mim eu dei ouvido o que estava para frente. Então, de hoje em diante, de quando eu comecei a ouvir a palavra, hoje eu vejo que eu estou liberto do que me prendia de conhecer a verdade. Né? E às vezes a gente acompanha gente que vive preso e não abre mão do... Quer dizer, que a liberdade está um pouco. É assim, só basta você escutar a pessoa, escutar a gente falar, porque não é a gente, a palavra, para libertar. E às vezes a gente se fica lá atrás para não querer ser liberto. E a coisa melhor que tem é essa palavra que está lá em João 8:32. E conhecer a verdade, e a verdade vos libertará. Amém. 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 Muito bem. Glória a Deus. Irmão Elias. Liberdade. Liberdade é uma coisa que todos nós fomos presos. Já. A gente todos era escravo como um país, né? Que foi descoberto. E eu, na verdade, eu nunca fui tão preso. Mas o pequeno que eu era, a prisão pequena que eu era, quando eu achei que eu estava preso, Jesus me libertou. Amém, glória a Deus. Então, a liberdade para mim é felicidade. Amém. Amém? Glória a Deus. Muito bem. Não é todo. Porque, assim, a liberdade, na minha parte, assim, teve coisas que eu já fui muito apegada, teve coisas que eu pensei de eu não me libertar, mas graças a Deus, Deus me libertou. E assim, cada vez que eu vou conhecendo a palavra dele, hoje eu tenho entendimento assim, que muitas coisas que eu achava demais, não é. Só era da minha cabeça, né? E você, seguindo a palavra de Deus, tudo direitinho, Deus vai abrindo e a gente vai, quebrando os cadeados de tudo, né? Amém. Muito bem. Glória a Deus. Bulhão. Quando a mulher falou de liberdade, ele tem vários tipos. Eu acho que sim, liberdade é você viver de bem com a vida, Amém. não é? Você, assim, eu já fui muito fechada, mas hoje eu estou me libertando. E alguma coisa eu estou vendo que Uma luz no fim do túnel. uma luz no fim do túnel. E para a gente se libertar, a gente tem que ter aquele... Eu falo que eu estou dando aula, né? Nunca deixei. E hoje, para a gente ter a liberdade, a gente tem que viver assim, conviver com as pessoas que são entendidas, que cada um que diz uma coisa diferente, mas não é naquele sentido de ruim, sentido de bom. E eu vivia muito presa. Mas depois que comecei a dar uns passinhos, né, assim, a primeira célula do café foi na minha casa. Foi ótima. Eu me lembro daquele primeira. E daquela lasanha até hoje. Olha, foi a primeira que eu achei que eu digo, meu Deus. Um passo para a libertação. Foi o primeiro passo da libertação. Aí depois foi vindo mais, né? Foi vindo mais. Aí depois eu comecei a me excluir. Aí que foi depois, eu digo, não, tem que ir partir de novo. Voltar pro Brasil. Perder o medo de muita coisa e enfrentar. E hoje eu mesmo me acho uma pessoa liberta.
Deixa, Não, fique pare. Não, porque a mania que eu teve 42 anos de sala de aula, eles falavam. Já estimulando, tem que parar. Mas isso não é errado, não. Isso não é errado, não. É não. Essa é a Eles falam com o mundo. Eu só falava não. Ele falava, não, já Não, se estimulando. você vê você no telefone, ele bate a casa toda. Não vai mudar como é que não, porque tá caindo. Mas é importante, não tem esse que fala sem gesticular com as mãos. Não fala E se você não fizer isso, não inclui. Ou até com post. Mas é Eu falo tudo aí. Eu até em casa, conversando com as pessoas, já é com a mão. Mas foi uma maneira também. Mas isso é bom. Né? É bom, mas parecer. E ajuda na sua dicção. A minha do também disse assim, por que você faz tanta essa minha filha? Porque a mão, ela ajuda a entender, a pessoa entender. E isso faz tão sentido que para aqueles que não falam e não ouvem, a comunicação vem por onde? Dificuldades. A nossa língua é diferente da língua. Não, aí aquela Libra é na língua portuguesa. Você pode estar fazendo em Libra e outro idioma. Não é assim? Quando a Buda chega lá em casa e faz. Sim, não quer saber que puta você dá verdade. Aí eu Aí só é você que tá, eu não, eu tô. Aí ela faz né? Quis dizer que eu tava, né? Presa. Presa, eu não preso pra você, eu não tô livre. Faz muito tempo, né? Faz muito tempo, né? Aí você vai aprender a dizer pra ela, se você conhecer o meu Jesus, ele faz você falar. Está escrito, ele fez muito vai. Amém? Já falou. A questão da muda aqui, ó. Tem um texto, um exemplo, uma grande libertação é falar em público. É assim? Ai, você tá vendo aí? Tá vendo aí? Verdade. Eu falo por mim, porque eu Não fala não, passou. Eu também falava. Também? tenho muita dificuldade. E assim, não é uma coisa só para as pessoas simples. Tem pessoas, por exemplo, diplomadas, tem pessoas digamos assim, renome, um exemplo, que não conseguem se expressar em público, falar para o público. Entendeu? Então, falar para o público é uma grande libertação. Você vê que, por exemplo, um meio que exige muito isso, um exemplo, o meio político. Você vê que tem político que, se for falar, é um fiasco. É do meio ali, sabe? Que quem se envolve com política vai ter que falar para o público. Assim. Mas você vê que tem câmera que pega um microfone para fazer um discurso, ou um comício, o cara se enrola todo e não consegue. É porque é um desafio. Só um pouquinho, eu estava numa palestra em Maceió, eu fazer uma palestra lá naquele centro de convenções, né? E estava o governador, foi uma surpresa, né? E entraram num assunto que eu dominava, né? Eu era o ECA. Aí eu vou falar. Aí a menina ela assim, Tá coceira na não língua. tem coragem. Então, você domina. bem atrás. Peguei o microfone. Falei. Aí botaram lá falando sobre o menino lá, olha, falei. Foi aplaudido. Aí a menina foi ficar cheia de olho. Eu era o jacaré, eu fiquei realmente. Você disse que era o jacaré. Não, logo a gente ficou um pouquinho nervoso, né? Mas eu não tenho, eu sempre fui
Não, por favor, sei lá. Mas na UFAL eu ainda estava bem debilitado. Lotado de gente. Eu não sabia, você não estava muito debilitado, né? Câncer, ainda estava muito. Aí, com certeza, se eu fosse falar ali, eu ia querer dar meu testemunho, eu não conseguia chegar ali, eu ainda não estava ainda preparado para aquilo. Nem fisicamente. Porque eu saí do tratamento e em seguida já fui seguindo, já fui com legal. Eu já fui debilitado. Eu quero compartilhar um texto, está lá em Gálatas 5:1. Carta de Paulo aos Gálatas. Quanto? 5? 5:1. Amém? Está escrito assim, ó, foi para a liberdade que Jesus nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Amém? Amém. Então, o Evangelho está dizendo que foi para a liberdade que Jesus nos libertou. Não é assim? Agora, portanto, permaneça, quer dizer, a responsabilidade de continuar livre é individual. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Não se deixe, quer dizer, não se deixar, quer dizer, vai ter alguém que vai querer conduzir você, que vai querer influenciar, que vai querer empurrar você de novo Aquele mesmo abismo que estava, né? para o lugar de onde Deus te tirou. A prisão da muda, né, pastor? Exato. Então, a responsabilidade de não se deixar, não se permitir voltar para a escravidão, né, é responsabilidade de cada um de nós. E nós sabemos que a maior escravidão, a maior prisão, se chama pecado. A Bíblia diz que quem peca se torna escravo do pecado. Eu quero, antes de nós dar continuidade, ler um texto lá no Gênesis. Sim. Gênesis. 28 em diante. Amém? E assim, e Deus os abençoou e lhes disse, frutificai, aqui Deus estava falando para os seres humanos, no caso aqui Adão e Eva. E Deus os abençoou e disse, frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a e dominai-a sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus, eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, que está sobre a face da terra, e a terra, toda árvore que dá fruto, que há fruto, que dá semente, vos serão para mantimento. E todo animal da terra, e toda ave do céu, e todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde, lhe será por mantimento. E assim foi. Amém? Então, quando Deus criou a humanidade, os seres humanos, Deus instituiu o ser humano como governo sobre a terra e tudo que a terra ou que na terra existe. Deus deu ao homem o poder de governar sobre as plantas, os animais, sobre os peixes, sobre tudo. Então, um homem livre, ele governa tanto na sua geografia física, como no mundo espiritual. Um homem livre, a palavra dele tem poder.
Quando você é livre do pecado, a sua palavra, ela não cai por terra. Ela se cumpre. Deus responde. Amém. Agora, quando você não é livre, quando você tem pecado, quando você é escravo, é preso, nenhum pecado, a sua palavra ela não tem poder, porque ela é bloqueada. Isso que está em jogo para a nossa sobrevivência na terra. Por isso que Jesus trouxe o reino dos céus para a terra, que é uma cultura diferente, são ações diferentes, comportamentos diferentes, as leis são diferentes. E quando o homem, eu e você, se adapta, adquire essa cultura, aí lembra, seja feita a tua vontade, como no céu. Então, quando nós adquirimos de volta o governo que foi dado ao homem lá no início, a vontade lá do céu é feita aqui na terra quando você dá o comando. Um exemplo, quem que deu o nome aos animais? O homem, não foi assim, Adão? E quem disse que um gato não é gato? Quem disse que uma vaca não é vaca? Não é assim? Quem contesta isso? Quem disse que laranja não é laranja? E quem deu o nome a isso? O homem. Não foi Deus, foi o homem. Sim ou não? Porque o homem tinha a autoridade. Agora, como que o homem perdeu a autoridade? Um exemplo. Se o homem criar a vaquinha, uma vaca ou duas ou três, só para a sua sobrevivência, que foi isso que Deus instituiu, não é assim? Ele fica preso a ela? Precisa prender o bezerro e ficar... Não é assim? O bezerro vai tirar o dele, mas vai ficar o que dá para o seu cuscuz, para o seu café, não é assim? Sim ou não? Mas a ganância do homem, não é assim? Para que a vaca dê mais leite, para que ele fique rico, para que ele, não é assim? Ele fica preso à vaca, sim ou não? De domingo a domingo. Sim ou não? Então, ele não domina mais sobre a vaca está dominando sobre ele. Sim. Você entender? Ah, eu quero que o passarinho cante. Se você colocar uma raçãozinha lá fora, que eles vão vir comer lá, ele vai cantar. E você é livre. Mas se você colocar ele na gaiola, você fica preso a ele, sim ou não? Tem que alimentar ele. Você não pode viajar, você não pode sair, você tem, assim, tem que cuidar. Hã? Eu vou dar meu cachorro logo. Sou livre. Sim ou não? Você cuida. Quer dizer, não domina mais sobre as aves do céu. Essa ave vai dominar sobre o homem. Vou soltar meu cachorro. Um exemplo. Na questão da natureza. Sim. Um exemplo. E domina o homem sobre as plantas. O camarada se aviciou no fumo. Ele é livre? Ele domina sobre a planta? A planta domina sobre ele. Da mesma forma como a maconha, né, assim? Da mesma forma como a cocaína, que também é uma planta. Da mesma forma como a cachaça, que também é uma planta. Da mesma forma como a cerveja, que também é uma planta. E qualquer bebida alcoólica é uma planta. A Coca-Cola. É alimento. É uma droga. O açúcar. Você percebe como não precisa ser inteligente para entender? Quando você peca, a cana te domina, o fumo te domina, não é assim? As plantas te dominam. Quer ver um exemplo? O dinheiro te domina. O dinheiro também é planta. O papel vem de onde? Das plantas. Um trabalho também, escravo. Sim. Então, veja que o pecado te prende. Porque te tira a autoridade que Deus te deu. E para nós sermos livres, por que um exemplo, nós ficamos presos a essas coisas? Estou citando coisas corriqueiras,
como tem coisas mais graves, porque um abismo chama outro abismo. Porque às vezes a minha confiança não está em Deus, está no dinheiro. Sim ou não? Sim. Às vezes a minha confiança não está em Deus, está no leite da vaquinha. Não é assim? Às vezes a minha confiança não está no Espírito Santo, está no trago para descontrair. Não é assim? Às vezes a minha confiança não está nas pessoas de boa índole. Tem que eu estar lá distraindo no boteco, jogando lorota, piada, não é assim? Para ser aceito pela sociedade. Que vai dar o tapinha nas costas e depois vai pisar no meu pescoço. Sim ou não? Porque toda reclamação de crente, a primeira reclamação de crente é: eu não tinha amigo. Era tudo falso. Sim ou não? Eu ouvi isso hoje na feira, não foi? Sim ou não? Meu Deus do céu. Toda reclamação, a primeira reclamação do crente é tipo assim: eu pensei que eu tinha amigo. Mas era tudo os falsos. Sim ou não? Mas eram os que te apoiavam nos teus erros. Não é assim? Vamos tomar lá, rapaz, estou sem dinheiro. Não, eu pago. Não é assim? Não, vamos ali no forró. Ah, não vou não. Vamos lá que eu pago. Vamos lá que eu levo. Vamos. Sim ou não? Aí quando você descobre a verdade, você fala: rapaz, aquele amigo estava me levando para o buraco. Agora entenda, como que essas pessoas vão te dar alguma coisa que preste se eles não têm nada que preste? Cada um só dá o que tem. Se eu só conheço o boteco, se eu só conheço a gandaia, se eu só conheço os vícios, eu vou te oferecer o quê? E a Bíblia diz que plantando é o que se colhe. Eu vou colher o que eu planto, se ou não? Veja só. Camarada sai de casa sem R$1 no bolso. E se ele quiser, ele volta para casa bêbado ou não volta? Volta. Agora vai pedir um prato de comida no boteco para ver se alguém dá? Ah, caro, se tiver comida. Se quiser beber, eu pago. Agora comer, não. Se não. Tanto faz, claro, a questão da droga como qualquer outro segmento. Por quê? O camarada também não dá comida para ninguém. Ele paga pinga, paga droga, um exemplo. Agora, se você for num ambiente onde as pessoas têm comida para dar, você não vai voltar com fome. Não é assim? Então, entenda. Para mim achar Deus e me relacionar com Ele, eu tenho que buscar, tenho que procurar no lugar que tem Deus. E o lugar de referência para eu encontrar Deus e me relacionar com Ele se chama a casa de Deus, a igreja. Mas perceba que essas pessoas querem achar Deus em todo lugar. Não que Deus não esteja. Mas entenda, você vai na igreja para ouvir o quê? A palavra de Deus, não é assim? E lá, a palavra de Deus é ensinada, a palavra de Deus é falada. Sim ou não? Agora vá para o boteco, alguém vai falar de Deus para você lá? E se você for falar de Deus no boteco? Aqui não é lugar para isso. É interessante, né? Que sim ou não? Não renúncia lá, assim, não venha. No trabalho. Você vai falar de Deus para as pessoas no trabalho? Aqui não, aqui é lugar de trabalho, não é assim? Não misture as coisas. Sim ou não? Então, não é que Deus não está no trabalho, não é que Deus não possa estar no boteco, Deus está onde Ele quiser, nada limita Ele. Mas Ele vai se relacionar, vai se comunicar, se eu estiver no lugar certo. Um exemplo, uma reunião como essa, da célula, como Maria citou a primeira oferta, né? Foi para falar de Deus. Foi plantada uma semente que está germinando. Amém. Vai dar muito fruto, amém? Eu creio. Amém. Mas se fosse aquele dia um churrasco para tomar um goró ou coisa, qual o fruto que ia dar? Talvez naquele dia tivesse saído um Falatório né? reclamando. E a de sair reclamando. Entende? Então, se nós queremos ser livres, nós temos que buscar aquele que liberta. E o único que liberta é Jesus. Porque ele veio para dar liberdade aos cativos. Por quê? Porque ele é
livre. Não é assim? Jesus é livre. Mas o diabo é livre? Não. Preso. Jesus veio para nos dar vida e vida liberta, vida abundante. O diabo veio para roubar. Roubar. Quem rouba pode ficar livre? Não. Quem mata pode ficar livre? Não. Quem destrói pode ficar livre? Então perceba que as ações do maligno, todas elas prendem. Mas as ações de Jesus, todas elas libertam. E aí cabe a cada um escolher ser livre ou ser escravo. Ou ser aprisionado. Agora, não é do dia para a noite. Fazem 6 anos. 6 anos que nós estamos usando o oferta. 6 anos. 6 anos. Entende? 6 anos de vida. Nós nunca paramos de orar. Nós nunca paramos de orar, nós nunca desistimos. Respeitamos, né? Um exemplo, quando ela já chegou, quando ela deu um freio, um exemplo. Respeitamos. Mas toda vez que eu vou no pau ferro com eu e Maria, eu nunca deixei de ir lá dar um abraço. Mas, entendeu? Assim. E nesses 6 anos, quantos não veio, quantos os mesmos que já foram embora, um exemplo. A Deus querendo voltar, os que já saíram. Digamos assim, porque cada um vai escolher para si aquilo que acha que convém, que é melhor. E a nossa função, como ministros do Evangelho, como aqueles que aceitaram ser livres para apresentar a liberdade para outros, é permanecer, como o versículo diz, mas permaneçam livres, não se permita voltar de novo a um jugo de escravidão. Amém? E foi tão linda a questão de Maria, né? Sou suspeita de falar de Maria. Porque quando ela foi, as filhas foram. Amém. A neta também, viu? As filhas, a neta, As netas. as netas, o genro. O genro não, é o genro. Também, né? Então, é desafiador ser livre. Você vai libertar outros. Porque ser livre não quer dizer que eu posso fazer o que eu quero. Pelo contrário, eu sou livre para tomar a decisão correta. Amém? E o perigo para quem é livre não está nas coisas ilícitas. O perigo para quem é livre está nas coisas lícitas. Porque tem muito crente. Perceba o que eu vou dizer. Tem muito crente que vai para o inferno, que não vai ser por causa do pecado. Vai ser por causa de querer fazer do seu jeito e não do jeito de Deus. Um exemplo. Pegar uma vara e bater numa rocha é pecado? Não. Mas por que Moisés, por causa disso, não entrou na terra prometida? Entende? Então eu tenho que tomar muito cuidado. Porque quando nós oramos o Pai Nosso, nós não estamos falando, seja feita. Agora, na verdade, nós nunca cumprimos isso. Não é assim? Nós oramos, às vezes, de manhã, no meio-dia e à noite, Pai Nosso, não é assim? E aí, na hora que chega a prova, não, Deus me conhece, Deus sabe, né? Deus me entende, mas eu vou fazer desse jeito. Mas a única vontade que é boa, perfeita e agradável é a de Deus, não é a nossa. Então tem um preço a ser pago para permanecer livre. Livre para dizer não para os vícios, não para o domínio do dinheiro, não para a vaquinha. Tem muita gente, um exemplo, que não busca Deus, não serve a Deus por causa da vaquinha. Sim ou não?
Porque não pode, porque tem que dormir cedo para acordar cedo, porque se não acordar cedo perde o leite, porque no domingo não pode, porque... Não é assim? Agora, a vaquinha pode dar o leitinho, sim, mas ela que coloca no céu? Não coloca. Entende? Então nós temos que entender que ser livre é você depender unicamente de Deus. E olha, esse é o maior desafio do crente. É depender de Deus. Quando nós entrar nessa dimensão, quando você conseguir entrar nessa dimensão, você vai usufruir, você vai ver coisas que você nunca imaginou que era possível. Nunca imaginou. Eu costumo dizer, segundo a minha ótica bíblica, não é uma via de regra, mas faz um sentido, que tem 4 formas de você enricar. Prosperar, ficar próspero, materialmente, financeiramente. Mas das 4 eu só escolho uma. Tem como você enriquecer, prosperar, ficar bem materialmente, trabalhando muito. Sim ou não? É pecado trabalhar? Mas você sabe que trabalhar é castigo? Você sabe que trabalhar é um castigo que Deus deu para o homem? Quando Adão pecou, o que foi que Deus falou para Adão? Agora, Adão, você vai ter que... E por causa de ti a terra é maldita. E ela vai produzir cardos e abrolhos. E para você tirar seu sustento, através do seu suor, do seu trabalho, a terra vai criar dificuldades. Você vai ter que competir. Aí abre uma porta de emprego para você, ser todo feliz. No primeiro dia alguém já quer te puxar pro tapete. Sim, não? Chega pensando que o céu está cheio. Não é assim? Você planta o milho, você planta 5 grãos de milho, nasce 100 de carrapicho. Sim ou não? Se você não tirar o carrapicho, o milho não dá. Entende? Quer dizer, qualquer trabalho vai ter um cardo ou um abrolho lá para te atrapalhar. Porque trabalho é castigo. E outra, e para você prosperar, você vai ter que sacrificar sua família, seu tempo, sua folga, de sol a sol, feriado, porque se você for trabalhar só a carga horária, é só para comer. Sim ou não? É que nem diz o nada, vai trabalhar de manhã para comer de tarde. Não é assim, mano? E para você enriquecer trabalhando, você vai ter que sacrificar seu tempo com a família, seu tempo de descanso, seu tempo de folga, viagem, lazer. Esquece tudo isso. Vai ter que trabalhar de sol a sol, domingo a domingo, de noite a noite, para sobrar uma coisinha para poupar para um dia, quando você não tiver mais saúde, não tiver mais ânimo para nada. O cara está com remédio. Sim ou não? Meu pastor, eu passei por uma fase meio ruim no começo do ano. Aí eu fiquei pra cá assim muitos dias, sabe? E eu andei de hospital. E nada de eu não ficava boa. Aí eu disse, meu Deus. Aí eu achei alguma coisa errada. Assim, eu acho que alguma coisa errada. Aí eu... Certo não tá, né? Eu acho que tá. A questão de enfermidade. É. Aí alguns decidiram assim, vou levar para o psicólogo. Eu disse, não, psicólogo. Aí eu ia. Todo de outro dia, aí tinha que estar no psicólogo. Aí quando foi umas 4 vezes. Na 5ª vez, o psicólogo ficou olhando para mim. Aí eu disse assim, o que foi agora? Eu tenho alguma coisa errada. Aí ele ficou assim, aí ele começou a rir, eu estou rindo com essa de bem que é uma coisa errada. Aí ele disse assim, não, mas eu vou fazer uma pergunta, você vai responder de bem.
Se eu souber responder, eu respondo. Se eu não souber, na próxima, eu trago a resposta. Aí ele chamou e disse bem assim, por que você deve ir psicólogo? Sim, vai ter a sessão de terapia, né? Aí ele chamou e disse bem assim, mas a senhora tem tanto psicólogo dentro de casa do seu não. Então lá em casa não tem ninguém formado em psicologia. Eu digo, não tem ninguém formado em psicologia. Ele já disse assim, tem. Aí você vai fazer alguma coisa? Eu disse, sei fazer tudo, só não sei fazer ouro, porque eu não tenho a receita. Agora, se você me der a receita, eu faço e trago. Aí já disse bem assim, sabe, eu disse, sei, muito bem. Eu digo, não, eu sou formada, eu sou aposentada do estado do município. Eu acho que. Mistura muito bem. Que você vai fazer alguma coisa assim. Sim. Que prenda. Você quer que eu traga? Se tem alguma coisa assim que a gente vai fazer alguma coisa que passa o tempo, eu sei costurar, eu sei bordar, eu sei fazer crochê, então eu disse assim, e por que você não é psicólogo? Ótimo! Aí eu disse assim, vai para a igreja, eu disse assim, vou, mas só que eu tinha me afastado. Aí eu disse assim, vou. Tem uma Bíblia nesse lado do teu duas. Mentira, que psicólogo. Não, ele é muito bom. Aí ele me instruindo assim, porque ele dizia assim, ele estava olhando pra mim. Abrindo as cadeiras. Era abrindo, porque ele dizia assim. Ele achava assim, que eu estava muito fechada, entendeu? E ele tentando abrir isso assim. Então, faça isso. Sabe bordado que você borde? Sabe costurado divinamente? Costura. Sabe fazer crochê? Eu digo, eu adoro. Lê a Bíblia, vai para a igreja. Vai fazer meus crochês. E só 20 horas por mês. Eu só fui conversando, pensei, e agora tá ótima, não tá? Tá ótima, maravilhosa, mas tá diferente. Eu disse, você com tanto psicólogo dentro de casa, eu não queria mais receber meu dinheiro. Das consultas. Mas foi depois, eu fiquei assim, Pessoa pensando. Ele perguntou. Aí eu disse assim, mas a senhora está vendo que a senhora veio para o psicólogo, e a senhora parece que queria botar o psicólogo. Não, ele não ia para trás, não. Você que começou a puxar, e tem que puxar assim mais. Além dos horizontes, ele ia ver tanta coisa. Imagina! Aí eu só vou de mês em mês. E quando chegar a ficar rindo, melhorou, foi muito. Graças a Deus. Amém. Eu digo, olha, se fizer alguma coisa, pode dizer que eu faço e trago. Mas, assim, porque eu era uma pessoa muito assim, eu achava muito trancada e eu não me aproximava. Depois que eu me aposentei, que eu deixei de ir para a escola, eu parece que eu tinha morrido, que eu morri. Mas não é assim. Amor, assim. Ficou aquela coisa assim em mim que... Você não se adaptou ao Não. né? E eu tenho que me adaptar. Mas graças a Deus, hoje eu me sinto outra pessoa. Outra pessoa, pode acreditar. Eu vou para o psicólogo, só dá para ir comigo. Olha, ele é quem faz a terapia. Amém? Então, uma segunda forma da gente, de qualquer indivíduo enriquecer, prosperar materialmente, é roubando. Tem muita gente aí que está rico roubando. Mas isso um dia vai ser cobrado. Porque roubo é maldição. Não é assim? E nós sabemos que a consequência disso não são boas. Não é assim? Uma outra forma de o camarada ficar rico e prosperar materialmente é herança. Que é outra maldição. Nós vemos aí, eu tenho certeza que todos nós aqui conhecem alguém ou famílias que foram destruídas por causa de herança. Não é assim? Então perceba que essas três formas prospera, proporciona uma vida abastada financeiramente ou materialmente,
mas é maldição, acarreta uma maldição. Então, trabalho como a herança, como um roubo. Mas a Bíblia diz que a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Então, quando você não depende de herança de ninguém, quando você não subtrai de ninguém para tirar melhor proveito, é assim, não cresce nas costas dos outros, tirando dos outros. Quando você não se mata achando que só o seu trabalho é quem vai te dar sustento, se você... E aí, quando o camarada adoece, ele morre de fome, ou tipo, Deus não manda? Não é assim? Alguém para cuidar, alguém para sustentar? Sim ou não? Sim. Porque se o trabalho fosse tudo, quando o camarada aqui não pode trabalhar, agora é diferente do preguiçoso. Uma coisa é eu não poder trabalhar, Deus vai me sustentar. Outra coisa é eu poder, não é assim? Aí é diferente. A Bíblia também fala disso. Né? Mas quando nós confiamos somente em Deus, somos livres disso. Deus proporciona. Você sabia que Deus pode te dar uma ideia que Ele não deu a ninguém ainda? E que você prospera como ninguém prosperou ainda na sua família ou na sua geografia? Sim ou não? Sim. Um exemplo. Você sabe a calça. Vou contar um testemunho. Quem conhece a marca Levi's? Levi's. A Levi's. É uma das tops. Sim. Até onde eu sei, para mim é a melhor. Você vestir, eu já, na época eu era mais vaidoso, eu usava Levi's. Você entra dentro de uma calça Levi's, é igual ela está te abraçando, que é assim uma coisa de outro mundo. Quem usou sabe. Veste bem. Certo? Você não dá vontade nem de tirar. Ficava o ano todo com duas calças, mas só usava essa porque era boa. Você sabe o testemunho? Leves é o sobrenome do camarada. Certo? Agora me fugiu o nome dele. O primeiro nome. Ele era um inglês. E na época do ouro nos Estados Unidos, eles foram para as minas de carvão nos Estados Unidos. Chegando lá, as roupas que eles levaram, rapidamente nas minas, né, cavando ali, se estragava rápido. As calças. E aí ele pegou, lembra, eles foram o relento, acampando nas minas, né, no tempo, e levaram lona para fazer as barracas. As barracas para acampar. Ele teve a ideia de fazer uma calça para ele de lona, da lona da tenda. Lona de caminhão. Sim. Ele fez uma calça para ele. E aí foi trabalhar. E enquanto os outros, toda semana, era 2, 3 calças, ele com uma só. E quando os camaradas perceberam, falou, e essa calça sua? Ele falou, não, foi eu que fiz de lona. Aí o camarada falou, faça uma para mim. Faça uma para mim. Na outra semana tinha uma fila enorme na porta da tenda dele para encomendar a calça para ele. E aí nasceu, ele desistiu do ouro e enriqueceu e ficou famoso até hoje. Uma ideia. Uma ideia. Que Deus deu. Ele não precisou mais ser escravo do ouro. Entende? E eu creio que com o tempo ele não precisava fazer mais calça. Com certeza. Ele colocou o jeito para fazer para ele. Mas a ideia é. Então tem coisas que estão a um palmo da nossos olhos, que se Deus abrir para você, Ele te enriquece e não acrescenta dores. Agora tem que ser livre. Porque enquanto eu ficar preso, que sem isso eu não vivo, sem isso eu não consigo, e se isso conseguisse me abençoar, já tinha me abençoado, sim ou não? Por exemplo,
Tem pessoas que vivem a vida toda, então, eu só vou conseguir desfrutar um pouco da vida, ou ser feliz, ou quando eu me aposentar, não é assim? Aí Maria se aposentou, teve que ir para o psicólogo. Rapaz, eu sou depois de aposentar meu dia. Passei 42 anos trabalhando. Esperando aposentar. Esperando aposentar, porque ela Livre. Aí eu pensei, qual? Menina, Você está entendendo? em casa. E tanto psicólogo. Aí o psicólogo rapidinho falou, não, a Bíblia, Amiga, eu sou você não é psicólogo, não é? vai para casa de Deus. Vai. E um psicólogo não pode fazer isso. Mas ele disse ali, Meu Deus. Entende? ele disse. Como é simples. É um psicólogo cristão. Não, é os critérios, né? Tem duas coisas. E ele traçou olhando para mim, ele disse, a senhora tem um jeito assim de que gosta de falar muito, que gosta de conversar, de perguntar. Eu gosto muito. 40 anos a senhora de aula falando. Aguentando todo pequenininho. De repente, só as paredes. Só as paredes, as 4 paredes. Aí é só lembranças e nada mais. Davi, você gostava tanto, você Eu nunca saí, De acho que férias. você lembra, nunca saí da sala de aula. Hein? Só quando tinha as férias e mais nada. Quando eu comecei na EJA, já conheci Maria, né? Aí eu sempre conversava com Maria. Eu sempre ia na escola de Maria, as pessoas falavam muito na Maria. Aí nós se conhecemos através disso. Eu já conhecia Maria há muito tempo, mas a gente se comunicava. E a escravidão, ela é tão séria Nossa, professora. que nós tiramos um exemplo, um pássaro. Não é assim? Muito tempo na gaiola, você soltar ele não sabe mais sobreviver. Como um pássaro com qualquer animal. Ele voa e volta. E ele não sabe mais. Aí os lados de casa eles voam e depois eles voltam. Fica em cima da gaiola. Até mesmo os seres humanos que ficam muito tempo presos, tem que ter uma reabilitação para inserir na sociedade. Entende? E, mas hoje que o cara não, mas veja que não é reabilitado. O camarada foi preso, não é uma coisa boa, 2 dias que é solto, vai roubar de novo, vai fazer coisa errada de novo. É assim? Porque foi deturbado a sua visão de mundo das coisas lícitas. Amém? Então, Jesus veio para nos libertar. Mostrar o quê? Que com Deus eu tenho tudo e que sem Deus eu não tenho nada. Nós vemos aí pessoas abastadas financeiramente, né, assim? Tem tudo. E nós olhamos assim, se eu tivesse, né, assim? Mas eu falo porque eu tive um patrão, só tive 2 patrões na minha vida, o primeiro e o último. Eu servi lá na empresa 10 anos. E no dia que eu me desliguei, a empresa fez um churrascozinho lá e ele ficou um tempo conversando comigo e ele disse assim, que ele me conheceu antes de eu ser crente, e me conheceu a minha mudança, a minha transformação depois que eu me converti. Ele chegou para mim e falou assim, Cazuza, o que eu tenho, se eu parar tudo o que eu faço e deitar numa rede e viver mais 30 anos no mesmo padrão que eu vivo, eu não gasto. E o camarada trocava de Mercedes, de Land Rover toda semana, pra você ter uma ideia do nível. A Mercedes, a marca de carro, quando manda um carro para o Brasil, um lançamento de carro para o Brasil, mandava a revista e a proposta para ele. Ele era um dos 10 no Brasil que vinha primeiro para ele. Se eles não quisessem, eles colocavam nas concessionárias para vender. Entendeu? O nível do camarada. E ele falou, mas Cazuza, onde tem muito dinheiro tem desgraça. Eu daria tudo o que eu tenho para encontrar o que você encontrou. Eu, quando eu vi aquilo, Estou no caminho certo. Estou livre, liberto. E ele falou, Cazuza, dinheiro não é tudo.
Entende? E isso acaba sendo um engano, uma ilusão para quem não tem. Porque quem não tem muito dinheiro acha que ter assim, muitas coisas seria livre. E não é. É uma prisão. Ouvi um testemunho essa semana, um camarada, um empresário muito rico, americano, e não era feliz. Tinha tudo, não era feliz. E ele pegou uma quantia muito grande, encheu uma mala de milhões de dólares e falou, vou procurar a felicidade. E onde eu encontrar, eu compro. E ele pegou o carro, saiu, chegou numa chácara, viu um camarada carpindo lá a chácara, com a camisa toda rasgada e cantando feliz da vida. Aí ele parou e falou, por que você é feliz? Eu sou feliz porque eu sou feliz. Sim, mas eu quero saber o que você tem que eu não tenho, que você é feliz e eu não sou. Aí o camarada, eu tenho essa camisa rasgada aqui. Aí ele falou, pronto, me dê essa camisa que eu te dou essa bala de dinheiro. Aí ele falou, agora eu fiquei feliz. Tá? Entende? A felicidade está nas coisas simples. E às vezes muita responsabilidade, muitas coisas, muitos bens, vai te tirar a simplicidade. Entende? Vai te tirar a felicidade. E viver nesse mundo preso, sem felicidade, está fazendo o quê? Então, quando Jesus falou, eu vim para te libertar, para libertar os cativos, ele não está falando de prisões físicas, ele está falando de prisões espirituais. Às vezes nós estamos presos dentro de nós mesmos. E precisa ser liberto. Vai fazer o que você gosta. Não é assim? Vá comer o que você gosta logo, na quantidade certa, não coma demais, que não faz bem. Não é assim? Mas comida na dosagem certa não faz mal a ninguém. A questão é o exagero. Aí fica preso naquilo. E, aconselhando aqui um parente, saia fora do industrializado, dos processados. Porque é adicionado química para viciar você naquilo. Porque se você comer natural, o seu próprio organismo dá sinal quando basta, não é assim? Você come banana, chega uma hora que não dá mais. Não é assim? Mas se você comer uma pizza, está estufando por dentro. Porque tem uma. Sim ou não? Porque tem ali um aditivo que quebrou o comando. Entendeu? Que é para você dar lucro. Quanto mais pizza você come, mais vai dar lucro para a indústria. Eita, se não enche a barriga, eu mesmo não vou. Então perceba, o que Deus faz não te prende, mas o que o homem faz te prende. A Coca-Cola, nós sabemos que é droga, que faz mal, não é assim? Mas tem um aditivo que quanto mais você bebe, mais você deseja, mais você quer. Mais água. Um copo, dois copos, já estou. E assim, quando chega no limite, o seu organismo fala, não, tá bom. Porque foi Deus que fez. Quem faz água? Engarrafa a água, mas fazer não. Sim ou não? Mas você toma água, o seu organismo vai dizer, basta, tá bom. E não tem quem faça você beber mais. Agora, o álcool, a cerveja, o refrigerante, né, assim, o industrializado, não para, porque foi danificado, foi acrescentado ali para quebrar a sua liberdade, para você ficar preso. Então, entendo, o evangelho uma mini gia. Se não tomar cuidado, já vai dar susto de muita gente no banheiro. Essa? Quando ela crescer, Ela fica grandona. Olha lá, ela não é assim? Não, só Então perceba. gigante, dona família. Está aí. Pode ver um que pega. Veja que o evangelho não é só essa questão, às vezes, aí para a igreja ficar lá. Não! É conhecimento. Lembra? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não é assim? Um exemplo, tomar Coca-Cola é pecado? Tomar Coca-Cola é pecado? Não. Mas qual a cultura da Coca-Cola? Às vezes eu estou fazendo uma coisa que não é pecado, mas eu estou fomentando uma coisa que está patrocinando o pecado.
Não é assim? Porque, às vezes, qual a cultura daquilo que eu estou patrocinando, daquilo que eu estou investindo? O que está por trás daquilo? Amém? Então, para nós concluir, a liberdade é um dos atributos ou valores mais apreciados pelo homem, pelo ser humano. E para alcançar a liberdade, já foi feita muitas manifestações, revoluções, né? Muitas guerras e muito derramamento de sangue. Mas a verdadeira liberdade só pode ser experimentada e conquistada através do derramamento do sangue de uma só pessoa, Jesus. O seu sacrifício perfeito nos liberta de tudo aquilo que nos prende. Nenhuma corrente, nenhuma condenação é capaz de resistir o poder libertador de Jesus. Amém? A palavra nos afirma: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então disse Deus àqueles que acreditou em Jesus: se vocês permanecerem firmes na palavra, verdadeiramente vocês serão meus discípulos, conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? Então eu quero que você repita comigo assim: eu sou livre. Eu sou livre. Porque Jesus. Amém? Amém. Então, qual o desafio para nós? Cada dia, não se permitir voltar para o jugo da escravidão. É desafiador, porque cada dia a gente vai ter uma cadeia para quebrar, vai ter uma corrente para quebrar, né? Assim, vai ter resistências para enfrentar. Como eu já falei hoje aqui, você faz coisa errada, ninguém se opõe. Quando você começa a andar com Deus, buscar as coisas certas, às vezes os de dentro de casa, pai, mãe, irmã, marido, esposa, assim, e filho, já começa a se opor. Porque, entenda, só Jesus pode fazer por você o que ninguém faz. E Jesus disse: aquele que vem a mim, de maneira alguma, eu lançarei fora, eu rejeitarei. E se Jesus nos libertar, verdadeiramente nós seremos livres. Jesus tem poder para nos curar, assim, para nos libertar, para nos transformar, para transformar nossa casa, nossa esposa, para nos livrar do mal, até da morte. Amém? É só nós confiar e depender somente dele. É uma missão fácil? Não. Nós estamos num mundo perverso, num mundo maligno, numa sociedade corrompida, não é assim? Estamos desculpando tudo. Mas se nós formos fiel a Deus, Ele nos ajuda. Amém? A nós vencer o mundo e vencer o pecado também. Amém? Se essa palavra ministrou o seu coração, dê um aplauso a Deus. Na presença do Rei, tua glória está aqui, teu amor. Bora! Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Pra Junilson tudo! Então, como é bênção! É bênção! É bênção! É bênção! É bênção! É bênção! Agora! 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 Em nome de Jesus!
oramos pelo nosso Pai, nós queremos abençoar a vida do teu filho, do teu servo. meu Deus. Que esse ano que se inicia na sua vida seja um ano de bênção, Em seja um nome de ano Jesus. que o Senhor proporcione a ele muitas alegrias, muita nome de felicidade. Jesus. Prospera o teu filho, dá a ele sabedoria. Por favor, ó Pai. Firma cada dia seus passos na rocha, sua casa, que ele seja um sacerdote do Deus Altíssimo, que conduza a sua casa, sua esposa, sua filha aos caminhos do Senhor, que ele seja uma referência de Deus nessa cidade, e que o Senhor faça na sua vida, Senhor, as tuas bênçãos serem destravadas, Senhor, do seu filho, viver desse novo ano, Senhor, que ele nunca viveu, de bênção, de prosperidade na sua vida até agora, Pai. Como ministro do teu Evangelho, abençoa sua vida em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Liberta-me. Estás aqui no trono de louvor. Tua presença me curou. Fascinado.